Olá, aqui quem fala é o Davi e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E a bizarrice não para nesse país. Todo dia tem uma merda nova explodindo e não só em Brasília, mas no Brasil como um todo. Por isso é que eu trago aqui uma dobradinha de dicas do Silvio Almar Ramos e Walter Assídio. Um abraço forte para essas duas feras que estão sempre aqui conosco. Esse canal é feito pela nossa união, então vamos lá. Uma das matérias, como você já deve supor pelo título do vídeo, fala que o Whindersson Nunes, esse cara que saiu lá de baixo, né, e inspirou muita gente, inspira até hoje, porque em um país como esse, né, você que nasce pobre, sem condição nenhuma, né, e ainda mais nas regiões do Nordeste, onde políticos corruptos vivem literalmente da miséria do próprio povo e mantém essa região do país pobre propositalmente, escondendo muitas vezes e tirando o acesso. Eu vi essa realidade, meus irmãos, quando comecei a fazer amizade aqui com alguns amigos que fazem off-road, né? Jeep e tal, preparam aquelas pajeiras, principalmente de Jeep Williams, aquele Jeep antigo, a galera prepara muito aqui. E quando eu comecei a acompanhar o pessoal, conversar com os caras, eles me mostrando vídeos pessoal, que eles nem postam na rede social, eu fiquei de boca aberta, né, ao ver o tanto de região linda que tem aqui, mas que não tem estrada para você chegar. Você tem que ir por dentro do sítio, já aí você vai chegar em cachoeiras belíssimas, lindíssimas, né, mas que não tem acesso. E poderia se fazer o acesso, né? Os próprios moradores tentam, abrem as estradas e tal, mas são estradas rurais, estradas de terra, né, que o próprio pessoal abre, aí chove, vira aquela buraqueira toda, lamaceiro, né, mas o pessoal que tem esses veículos, o pessoal também das motos de trilha, eles conhecem um outro Nordeste. Literalmente eles conhecem um outro Nordeste, né? E que o povão não tem acesso. E que as autoridades deveriam fazer desses lugares turísticos, né? Para que as pessoas pudessem ir. Você pega as praias, por exemplo, daqui, né? Ótimas praias como Tamandaré. Eu amo o mar dali, a areia, inclusive, família, é uma coisa surreal. Se você puder ir um dia, agora vá num Jeep, tá certo? Ou já veja se desce de um helicóptero, se você tiver muita condição, porque a estrada é péssima, é terrível. Estão tentando reformar agora, mas tá horrível, meu irmão, horrível. Isso parece que é proposital, e não só parece, é proposital. Eles escondem o verdadeiro Nordeste, eles escondem as riquezas daqui para ficar naquela. Não, nós precisamos de ajuda, manda mais dinheiro. E aí os estados que produzem mais, que tem pessoas mais competentes comandando, acabam sustentando a vagabundagem dos políticos nordestinos. É isso que acontece aqui. Eu, como nordestino, vivente aqui há 41 anos, se Deus permitir, em fevereiro faço já 42 e sempre vivi aqui. E tô falando do que eu vivo, não tô falando do que eu acho nem do que me disseram. Tô falando da minha vida aqui no Nordeste. Então é isso, e tenho certeza que os inscritos que moram aqui também sabem disso. Tem muita riqueza, muita beleza, mas ela fica ofuscada pela safadeza dos políticos que estão aqui, né? Então, com toda essa realidade, né, os caras fazem de tudo para manter a região subdesenvolvida. Você vê um cara como o Whindersson Nunes, né, que já falou em seus vídeos, já chegou a passar fome, né? Ele inclusive falou, e isso emociona qualquer pessoa, quando ele disse: o Whindersson Nunes hoje encontrando o Whindersson Nunes antigo, o que é que você faria? Ele dizia: vamos comer, né? Porque ele passou muita fome, né? Inclusive um artista, principalmente, pessoal, todo mundo quer que você cresça, mas não quer que você seja maior do que ele. A verdade é essa, né? Todo mundo diz: não, eu torço muito para você crescer, mas se vê você ficando maior do que ela própria, ela começa a torcer contra. Imagina uma pessoa que quer ser artista aqui, né, na região. Então é óbvio que ele enfrentou muitos problemas, muitas portas fechadas na cara, mas a população brasileira, que nunca foi preconceituosa nem nada desse tipo, viu lá no Whindersson Nunes, começou a seguir e admirar o rapaz, e ele hoje, né, é um milionário. Literalmente, hoje o Whindersson Nunes é um milionário. E infelizmente, tá seguindo aí por um caminho que nós lamentamos, e eu mesmo como nordestino me envergonho muito, né? Porque, sinceramente, meus irmãos, esse cara tem tudo hoje. E acho, né, até me atrevo a dizer isso, acho que a riqueza não fez bem a ele, não. Eu acho que nem todo mundo tem uma mente capaz de conviver com a riqueza. Tem essa realidade mesmo. Se você prestar atenção, um cara que eu posso falar, né, de primeiro mundo. Tá falando isso porque o cara é nordestino. Eu sou nordestino, não esqueça isso, né? Eu sou nordestino também, mas eu dou um exemplo, né? Você quer um cara de primeiro mundo, uma celebridade, Michael Jackson, né? Michael Jackson não era feliz com o dinheiro que tinha, muito menos com a fama que tinha. Eu acho que se ele pudesse escolher mesmo, o pai dele não tivesse levado ele forçado,
criança para fazer todo aquele show, todo aquele sucesso, ele optaria por isso, né? Eu acho que ele não tinha nem maturidade, nem ideia, né, do que é que o dinheiro trazia, essas coisas todas, né? E acho que o Whindersson Nunes também, quando chegou um nível, né, que ele conseguiu ter tudo que ele queria, ele passou a ficar cansado disso. Ele não tem uma mente preparada para ser um milionário, acredito eu nisso, né? Porque tem tanta coisa que é possível fazer, né? Mas você vê ele indo por um caminho, por exemplo, casamento, uma vergonha, né? Até hoje é exemplo de cornice para muita gente, né? Um exemplo do que você não deve fazer e um exemplo de como você não deve deixar a sua esposa te tratar, né? Uma vergonha. E agora ele vem com mais uma, né? Tá aqui, ó, na HZ. Atenção, YouTube. Atenção, moderadores que vão analisar esse vídeo. Eu estou lendo a matéria. Vou até ser bonzinho, tá assim, ó. Sou colorido, diz o Whindersson Nunes, que afirma ter repensado sua sexualidade. Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, o Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos pessoais. O humorista relatou que, em meio a conversas e um ambiente de acolhimento, acabou revisitando sentimentos que nunca havia reconhecido. Segundo ele, a proximidade e a atenção constante de um enfermeiro despertaram uma percepção inédita. Solta o som de sedução, né? O enfermeiro lá tratando de aí, meu filho, você tá bem, medida a pressão, tocando na testa para ver a temperatura foi subindo, rolou um clima, entendeu? Então ele viu um enfermeiro despertar uma percepção inédita sobre o desejo. A partir desse vínculo, o Whindersson diz ter se surpreendido com a intensidade das emoções que surgiram. Parei para pensar que talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou colorido. Refletiu descrevendo o momento de insight que teve durante o tratamento. A vida pessoal de Whindersson sempre chamou a atenção do público. Ele foi casado por cerca de 2 anos com a cantora Luísa Sonza. Aí a gente já sabe, né? Não vou mais ler, não. Sinceramente, família, se ele for feliz assim, eu não tenho nada contra, né? Eu só quero... A nossa luta aqui, e acredito que a maioria de vocês aqui no nosso canal, a única coisa que a gente quer é simplesmente poder dizer, olha, eu não quero meu filho com esse comportamento. Eu não considero isso normal, tá certo? Mas respeito, você seja feliz. De minha parte, não espere nenhum ataque, não espere que eu coloque qualquer pedra no seu caminho. Viva feliz, seja feliz e ponto. Tenho o meu ponto de vista, penso assim, você tem o seu e acabou. Simples assim, é só isso. Não é tão simples resolver o problema, né? Garantir que ambas as partes não destruam a outra, acabou-se. Cada um segue o seu caminho. Mas o problema é que querem colocar isso, né, como exemplo de comportamento. E é aí que rola a treta toda e esse problema todo que a gente enfrenta. A outra matéria é aquela distorção, né, aquele absurdo que acontece. No Brasil, se uma pessoa, né, chega um cara barbado e te diz, me chame de ela, eu sou ela, e diz o nome, por exemplo, se eu sou Fernanda, você tem que chamar de Fernanda, né? E é por isso que eu digo que esse país é de extrema esquerda. Nós permitimos que a esquerda tomasse conta e criasse abominações dentro da lei, né? E aí chegamos ao ponto, ó, revista elege essa pessoa aqui, que todos nós sabemos que é biologicamente um homem, né? Não importa, como Enéas disse, né? E Enéas, que era doutor, não importa os atributos físicos, a modificação estética que a pessoa faça, pode tirar qualquer célula, daqui a milhares de anos, se for encontrada a ossada, vai saber ali que era um homem, né? Então que se respeite, mais uma vez, isso a gente sempre prega aqui, você não vai colocar pedra no caminho de ninguém, você não vai ser pedra de tropeço para ninguém. Se a pessoa quer seguir por esse caminho, que siga. Agora veja, se é para destacar quem foi a mulher do ano, essa pessoa não se enquadra, né, nessa classificação. Ponto final. É um desrespeito à mulher, né, mulher que gera filho, mulher que amamenta, você colocar um indivíduo masculino para receber um prêmio que deveria ser de uma mulher. Os outros países que começaram com isso já começam a se corrigir. Estados Unidos encabeçou esse tipo de movimento, começa a se corrigir, mas no Brasil se intensifica, né? É uma pouca vergonha com os brasileiros. Isso aqui eles não querem fazer um plebiscito, isso aqui eles não querem voto popular, porque sabe que não passa, né? Então faz através de quê? Martelada. Nem no Congresso isso aqui foi aprovado. Isso aqui é aprovado através de entendimentos dos deuses do Olimpo, que sabe-se lá Deus por que fazem isso. Metem o martelo e criem essa jurisprudência, envergonhando o nosso país para o mundo, porque o mundo olha isso aqui realmente e comenta, né? Então tá aqui, ó, a revista Marie Claire, né? Eu, sinceramente, quem compra uma revista, apesar, né, família, que essas revistas, elas não vivem mais de vender, né? Eu já expliquei isso para vocês aqui. Faz tempo que um filme, uma série, por exemplo, dependia da sua audiência. Ela depende da sua audiência para continuar sendo feita, porém não para vingar. Ela já vai paga ali
desde a hora que ela começa a ser idealizada. Chega essas ONGs, chega essas grandes empresas, as 13 famílias, acredito vocês ou não, elas existem, né? As 13 famílias, e eles vão lá e pagam. Eles compram séries antigas, por exemplo, como fizeram agora com o Scooby-Doo, e dizem, olha, eu quero esse personagem fazendo isso, eu quero aquele personagem se comportando assim, desconstrua esse daqui, que era visto como um herói, por exemplo, né? Você pega lá o galego, eu até esqueci, o Fred, né? Pega o Fred aí, que era o herói, coloca ele como um cara trouxa, coloca ele como um babaca, pega essa daqui, coloca ela como colorida, e vai fazendo, entendeu? Desconstruindo aquela visão que você tinha, porque aí quando você fala, não, o Scooby-Doo era assim, a outra pessoa mais jovem vai dizer, não, essa é a sua visão, também tem essa visão aqui. E nenhum é a certa, existem vários universos. A criação do multi-universo, que é um absurdo, uma ideia idiota, né? Ela existe justamente para isso, né? Para legitimar a desconstrução de vários personagens heróis que a gente via sendo feitos de outra maneira totalmente oposta. E muitas vezes o que você está vendo agora, por exemplo, né? O Venom mesmo, que era um psicopata, o Venom do Homem-Aranha, ele agora é um super-herói também, né? Já agora começou, tem um filme dele, tudo. É aquele cara meio rebelde, mas já virou um herói também. Então é isso que eles estão fazendo, né? Legitimando o mal o tempo todo, né? Então essa revista, Marie Claire, né, que é uma porcaria, eu mesmo nunca ouvi falar, escolheu essa pessoa, né, do PSOL como uma das mulheres do ano de 2025. O post sobre a homenagem dividiu opiniões nas redes sociais. Essa pessoa tem 32 anos, foi a primeira mulher negra e trans a ser eleita para a Câmara dos Deputados. Outras 7 mulheres receberam o prêmio neste ano. A Marie Claire pertence ao grupo o quê? Globo, meu amigo, da família Marinho. A revista fez uma postagem para anunciar a premiação em seu perfil no Instagram e teve 732 comentários até o final da noite do sábado, 6 de dezembro de 2025. Um deles era da própria pessoa que comentou que honra, né? Então assim, eles estão forçando de goela dentro, eles fazem isso mesmo, que é para ridicularizar o povo brasileiro, para empurrar a goela dentro, né? Você vê como hoje é bonito, né? As escolas de samba, e já vai começar de novo, escarnecer das religiões. Semana Santa agora vira piada, né? Para diversos humoristas, eles dizem, não, mas isso aí é em nome do humor, né? Você não pode colocar limites no humor, beleza, né? Só que cadê as piadas com as religiões afro, por exemplo? Eles não têm culhões para fazer isso, né? Agora com o cristianismo todo mundo quer tirar onda. Com o Maomé também eles não fazem, né? Por que eles não vão lá ridicularizar lá também, né? Para ver se o Hamas, né, que é tão amigo deles, né, que eles apoiam tanto, né? Palestina livre, né? Que tal eles fazerem umas piadinhas com eles também, né? E piada para fazer ali, dá para fazer bastante, né? Motivo é o que não falta. Não vejo nenhum machão querendo fazer, né? Só querem fazer com a religião do amor, né? O carnaval já tá vindo aí, eu tô puto já de agora, né? Já tô puto de agora. Então, meus irmãos, é isso, né? O Brasil é aquilo. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, repito. Deus tirou o seu povo sempre que houve alguma calamidade. Deus não mudou aquela terra ali, não fez um milagre. Não, vou mudar aqui a cabeça de todo mundo. Se Deus fizesse isso, ele estaria se contradizendo. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Você pode agora mesmo dizer, Davi, eu vou praticar o mal. Na lei do homem tem regras para tentar inibir, né, essa sua decisão. Diminuir até os efeitos dessa sua decisão de praticar o mal. Mas você pode fazer, né? Ninguém pode impedir, por exemplo, alguém de fazer o que ela quiser. Ela vai ter consequências por ter feito aquilo, né? Então isso é com tudo. Se aquela nação, aquele povo, aquela cidade, naquela época, naquele tempo, faz uma opção pelo mal, acolhem para si doutrinas estranhas e desprezam Deus e as doutrinas de Deus, do seu filho, Deus não vai fazer nenhum milagre de mudar a cabeça desse povo, não. Foi o que o povo escolheu e sofrerá as consequências por isso. Ponto final. Então você vê isso quando o próprio Deus tira, né? Usa o anjo, não para destruir aquele povo, mas para salvar Jesus de Herodes, né? Tira José e Maria dali, bota eles lá pelo deserto, andando por lá para se salvarem. Não muda a cidade, não coloca uma guarda de anjo. Você vê a mesma coisa, Moisés tirando o povo, né? Antes ainda, Moisés tirando o povo ali do Egito. Podia ter mudado o Egito, ter feito o faraó infartar ali e anjos ajudar o povo e eles dominar o Egito e ficar lá mesmo. Cidade já construída, toda a infraestrutura, mas não, aquela cidade ali, aquele povo ali, aquela nação ali, escolheu o mal. E fiquem ali com o mal, né? Sofram as consequências disso. O povo de Deus disse, eu vou levar para outro lugar. Tem sempre um lugar para você, por isso é que o mundo é tão grande. Certo, meus irmãos? Então é isso. Você que não concorda com essas coisas, não acha que você vai mudar o Brasil, principalmente elegendo esses corruptos que estão aí. Quer mudar o Brasil? Saia dele, né? Saia dele e procure um lugar melhor. Porque aí você vai mudar a sua vida e da sua família. Talvez você fora ajude mais do que estando aqui. Afinal de contas, cada brasileiro, né, trabalha aí 5 meses só para manter essa vida boa dos políticos. Se você sair do país, já serão 5 meses de um trabalhador a menos no bolso deles.
Pense nisso, meu irmão, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. É humilde, mas é feito com o maior carinho e tentando dizer o máximo de verdades possível dentro do que a própria plataforma permite. Esse conteúdo pode ser humilde, mas é feito de coração. Falo com vocês como se eu falasse com um parente ou um amigo próximo. É assim que eu os considero. Se você puder deixar aquele like e compartilhar, ajuda muito. Quem tiver uma condiçãozinha melhor, se torne membro, mas não se sinta obrigado, tá certo, meus irmãos? Agradeço muito a cada um de vocês. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!